O que a Bíblia tem a dizer sobre os pais ter preferência por um dos filhos? Quais são as consequências disso? Esse é o tema do nosso programa Entendes Tu o que Lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes Tu o que Lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o sentido do texto e eu trago as aplicações que o texto traz, lições para as nossas vidas. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Continue conosco aqui no canal. Hoje, o tema do programa Entendes Tu o que Lês? Está sobre a predileção dos pais por um dos filhos. A predileção dos pais por um dos filhos, baseado em Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 28, que nós vamos fazer a leitura agora. Versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu, ou seja, ficou grávida. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, ou seja, ela ora. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença aqui estou, para mais uma vez realizar o programa Entendes Tu o que Lês? Senhor, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também para que eles possam compreender e juntos possamos colocar, Pai querido, o que estamos aprendendo em prática. Nesse momento, Senhor, estamos numa sequência que está tratando sobre relacionamentos em família. E eu quero te pedir pelas famílias representadas por cada pessoa que está assistindo aqui, Senhor, essa programação nesse momento. Eu quero te pedir pela vida desse pai, pela vida dessa mãe, pela vida desses filhos, Senhor, que haja paz nessa casa, que não haja preferência dos pais por filhos, pois isso vai trazer grandes problemas, grandes conflitos, Senhor. Problemas que podem acompanhar a vida inteira. Também quero te pedir pelo relacionamento do casal. Se está havendo intriga, se está havendo desentendimento, eu quero te pedir que haja paz, que eles possam, Senhor, se entenderem, que eles possam, Senhor querido, ter um lar restaurado, Senhor. Eu quero te pedir se há enfermidade, Senhor, que tu possa curar, pois a tua palavra diz, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Nesse momento eu não tenho como colocar as minhas mãos, mas o Senhor pode colocar as tuas mãos e trazer a cura, Senhor. Ó Deus querido, eu quero apresentar em tuas mãos também aqueles que estão com problemas emocionais, quem sabe está sofrendo de depressão, de ansiedade, de estresse, de síndromes em geral. Eu quero pedir ao Senhor a cura, Senhor, de suas emoções. Se for necessário um tratamento médico com medicamento, Senhor, que ele possa procurar ou ela possa procurar o profissional, Senhor, adequado, mas que a tua boa mão também possa abençoar, Senhor. Se é um problema financeiro, tu pode abrir essa porta de emprego, tu pode dar sabedoria a essa família de como administrar os recursos que vêm às suas mãos, que o Senhor venha tomar cada vida em tuas mãos, que o Senhor possa abençoar os inscritos do canal, tomar em tuas mãos os membros do canal, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, Senhor, desse programa mais uma vez,
nos dá um programa abençoado e que nós possamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar em nome de Jesus. Bom, vamos para a nossa introdução do nosso programa de hoje. A predileção dos pais por um dos filhos é um tema recorrente ao longo da história humana e pode ser encontrado em diferentes contextos. Então, se você for ver na própria Bíblia, você vai encontrar situações de preferências dos pais por um dos filhos. E no dia a dia nosso também, na história passada ou no nosso dia a dia, na atualidade, você vai encontrar também situações similares a essa. Um exemplo bíblico que ilustra esse tema é a história de Rebeca e Isaac, narrada no livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 19 a 28, que é o texto base dessa exposição bíblica. Nessa história, os pais demonstram claramente suas preferências por Esaú, o primogênito e habilidoso caçador, e Jacó, o filho mais novo e caseiro. Essa predileção leva a um conflito entre os irmãos. Depois, com o passar do tempo, dos anos, isso vai trazer um problema danado, como consequência duradouras para a família. Ou seja, isso vai muito além daquele momento que acontece. A história de Rebeca e Isaac pode ser vista como uma lição sobre a importância da imparcialidade e justiça na educação e criação dos filhos, e sobre os efeitos negativos que a predileção pode ter na dinâmica familiar. Então nós entendemos logo nessa introdução que essa questão de preferência por um dos filhos pode trazer consequências que se arraste durante a vida inteira. Então, como pais, nós não podemos seguir esse exemplo, mas vamos aprender aqui lições importantes sobre este assunto. Vamos lá. 1. A história de Rebeca e Isaac. Vamos nos basear aí o versículo 19, o versículo 20 vai falar sobre isso. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Então vamos explicar esses dois versículos. Na mensagem anterior, eu falei que Deus, a partir de Abraão, deixou de tratar com a humanidade de forma geral e passou a se revelar de forma individual. Foi aqui, ó, nesse Entendes tu que lês? Quando a família age por conta própria. Se você ainda não assistiu, porque eu estou numa sequência de exposição bíblica sobre o tema relacionamentos em família. Então, o primeiro Entendes tu que lês dessa série é esse aí, quando a família age por conta própria, mostrando a consequência de Sarai e Abrão, que naquele tempo ainda era Sarai, não era Sara, e não era Abraão, era Abrão, terem chegado a um acordo para poder terem filhos através de Agar. Ter um filho através de Agar. Isso trouxe um problema enorme. Então, se você ainda não assistiu esse Entendes tu que lês, assista, porque é dele que eu estou falando. Deus deixou de tratar com a humanidade de forma geral e passou a escolher individualmente alguém para poder começar ali a tratar. E ele se revela a Abraão, depois Isaac, depois Jacó e depois José. A história vai continuando por meio da descendência de Abraão. Primeiro se revelando a Abraão e agora seu filho Isaac. O plano de Deus continua em curso para formar, aqui é formar, tá? A nação que prometeu a Abraão. Então, quando Deus promete, ele cumpre. E Deus continua ali desenvolvendo o andar, né? O bom andamento do seu plano, tá? Através da vida agora de Isaac. Esse texto confirma ainda mais que Deus havia cumprido a promessa de um filho a Abraão. Isaac realmente havia nascido. Quando Isaac chegou aos 40 anos, seu pai decidiu mandar buscar uma esposa no meio de sua parentela para seu filho. Ou seja, o pai acha apropriado, a sua mãe já havia falecido, 40 anos, naquele tempo a estimativa de idade era maior do que nos nossos dias. Isaac viveu muitos anos além desses 40 anos, então não era uma idade tarde para poder se casar, que na verdade essa concepção de muito tarde ou muito cedo está muito alinhado à parte de cada um, sobre opiniões próprias. Né? Tem pessoas que acham que não é 30 anos,
35, tem gente que quer casar aos 40, enfim. Isso aí é critério de cada pessoa. E o pai de Isaac achou por bem, naquele tempo, os casamentos eram feitos dessa forma também, então o pai de Isaac, Abraão, achou por bem procurar uma esposa. Só que ele não queria uma esposa do meio da terra onde ele estava. Ele queria uma esposa da sua família. Apesar que a sua família vivia também no meio de um povo que era idólatra. Mas Abraão acha por bem buscar uma esposa no meio da sua família. E assim foi feito. Isaac se casa com Rebeca e conserva um casamento nos moldes da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Isaac não teve 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, como muitos tiveram. Ele não. Ele teve um casamento monogâmico. Ou seja, Isaac estava casado apenas com uma mulher. A esterilidade de Rebeca e a atitude de Isaac. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu, ou seja, sua mulher ficou grávida. Assim como Sara era estéril, Rebeca também era. Eram 2 situações iguais, porém com atitudes diferentes. Nesse ponto da história, ao invés do casal procurar agir por conta própria, como fizeram Abraão e Sara, Isaac preferiu o caminho da oração. Então Isaac vai orar. Quantos de nós seríamos poupados de diversos problemas se buscássemos primeiro a Deus em oração para tomar nossas decisões? Nós precisamos entender que, como servos de Deus, nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. E nem tampouco somos mais escravos do pecado. Então nós precisamos falar com Deus sobre as nossas decisões. Pedir a Deus que as nossas motivações não sejam pecaminosas. Que nós não venhamos tomar decisões desalinhadas à sua vontade. E aonde está a vontade de Deus? Na sua palavra. Mas, pastor Mário Luna, a palavra de Deus não fala. Eu estou precisando de uma resposta acerca de mudar de um emprego, por exemplo, ou de mudar de um lugar onde eu moro, ou de sair do lugar onde eu congrego para um outro lugar. Como é que eu vou tomar essa decisão se a Bíblia não diz de forma detalhada ali e endereçada à minha pessoa sobre essa decisão? Você vai precisar tomar uma decisão de forma sábia. Porque tomar uma decisão segundo a vontade de Deus é tomar uma decisão de forma sábia. E como é que eu vou ter uma decisão sábia? Aí eu posso seguir alguns caminhos, alguns princípios da palavra de Deus. Eu tenho que ver o meu coração, qual é a motivação que está me fazendo tomar essa decisão. É uma motivação pecaminosa? Não é uma motivação pecaminosa? E eu preciso orar ao Senhor para que Deus não deixe que eu tome essa decisão baseada em motivações pecaminosas. Eu preciso estudar a palavra de Deus para ver se a palavra de Deus, em algum momento, ela não vai condenar aquilo que eu estou tomando como decisão, ainda que ela condene de forma geral, mas eu vou entender que aquilo ali não é uma coisa certa para que eu venha fazer. Então eu preciso orar para tomar as minhas decisões, para que eu não venha a ter consequências de decisões que eu tomei e eu não falei com Deus. E aqui eu não estou orientando você. Todas as vezes que você tiver que tomar um certo tipo de decisão, você ir procurar gente que tem o dom de profecia ou entrega a revelação. Não é disso que eu estou falando. Tem gente que vai procurar essas pessoas. Ah, mas na Bíblia antigamente era assim. Ei, preste atenção. Primeiro, que a revelação não estava completa. Não havia a Bíblia escrita do jeito que nós temos hoje. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda mais naquele tempo ali de Abraão, de Isaac, aí que não tinha mesmo nenhuma escritura. Segundo ponto que nós precisamos entender em relação a isso. Quando Deus falava, na maior parte das vezes, ele falava de forma geral para o seu povo. Usava o profeta de forma geral. E quando ele falava de forma individual, geralmente ele estava falando com algum tipo de liderança. Então você não vê profecias sendo entregue para dirigir a vida da pessoa no sentido, mora aqui, sai daqui, vai estudar lá, sai de lá, vai para outro lugar. Nós não podemos usar profecias para esse tipo de coisa. Nós precisamos avaliar as coisas, tem as partes que tem a ver conosco. Se eu estou pensando em sair de um lugar para morar em outro lugar, eu preciso fazer um levantamento desse novo lugar onde eu vou morar. Um levantamento mesmo, um levantamento mais preciso que for, para eu saber vários detalhes sobre esse lugar. Se é um casal que tem filhos pequenos, precisa de escola, por exemplo, tem escola para os seus filhos estudar?
Se eles estudam onde eles estudam, é um colégio público, lá vai ter um colégio público. Ah, não, lá só tem colégio particular. Como é que seus filhos vão estudar? Você tem recurso para pagar isso? Ah, mas Deus vai prover. Ei, Deus não vai prover, não. Porque você está fazendo uma coisa sem uma orientação no sentido de ver o seu orçamento. Você não tem recurso. Como é que você vai fazer um negócio desse? Ah, mas não tem mais nem menos. Você recebeu uma ordem direta de Deus para tomar uma decisão dessa? Porque se Deus deu uma ordem direta para mim ou para você, ele vai arcar. Mas muitas pessoas dizem, eu senti no meu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia de Jeremias, capítulo 17, vai dizer que o coração, ele é enganoso. Se você seguir o seu coração, você vai fazer coisas que não é da vontade de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado mesmo. Pode ser que seu pai, no caso de Isaac, lhe orientou sobre as consequências da precipitação, né? Então, nós vemos aqui, ó, quantos nós seríamos poupados de diversos problemas se buscássemos primeiro a Deus em oração para não tomar decisões, para tomar nossas decisões. Pode ser que seu pai lhe orientou sobre as consequências da precipitação. Pode ser que em algum momento, pode ser. Isso aqui é uma hipótese, não estou afirmando. Em conversa com seu filho, ah, meu filho, eu acabei tomando uma decisão, aceitei com a sua mãe aí, entramos num acordo, ela propôs, eu aceitei, aí teve um filho por meio de Agar, e aí trouxe um problema danado. Ele pode ter conversado, então Isaac tinha uma base ali para poder estar o quê? Orando. Vou orar. Apesar de não sabermos de fato o que aconteceu, Isaac não vacila na fé e Rebeca não tem nenhum plano até esse momento que vá contra a palavra de Deus. Então eles vão orar. É o que eles podem fazer. Isaac ora por 20 anos e finalmente Rebeca engravida. Ele demonstra perseverança e paciência em sua oração. O período que Isaac ora é longo, mas ele persiste e chega à resposta de Deus. Quando você lê Lucas 18, você vai ver o dever de sempre orar e nunca esmorecer. Jesus conta uma parábola sobre isso. Não estava na mão deles a solução daquele problema. Então não tinham o que eles fazer, eles não podiam tomar uma decisão precipitada, como foi o caso de Abraão e Sarai, quando tomaram a decisão de... Abraão aceita a proposta de Sarai de entrar a sua serva egípcia, tomar ela como mulher, ainda que fosse um costume da época, se a esposa não tivesse filho, se ela fosse estéril, o costume da época, não a vontade de Deus, era poder dar uma segunda... A escrava poderia se tornar uma segunda esposa para poder gerar filhos, e esses filhos não seria da escrava, seria da esposa mesmo. É. E aí? Da senhora, no caso, porque ela era serva. Agar era serva de Sarai. Mas era isso que Deus tinha dito? Não. Deus não falou isso. E aí a gente toma decisões precipitadas. Então Isaac, ele vai o quê? Orar. E ele ora. E parece que se cumpre na vida dele o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, deixa eu colocar aqui para você. Salmo 40. Versículo 1, super conhecido, mas vale a pena sempre colocar aqui. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então ele espera, tá? Esperei com paciência. Esperei com paciência, que é cavar, né? É cavar o nome no hebraico, que é aguardar, é esperar ansiosamente, ou seja, está ali esperando, né? Não ansiosamente no sentido de ansiedade, mas ali sabendo, confiando no que Deus pode fazer. Esperei com paciência no Senhor. Devemos aprender que aquilo que não está em nossas mãos para resolver, devemos apresentar e confiar no agir de Deus. Está nas tuas mãos para resolver? Então resolva. Não está na tua... Ore e resolva. Não está nas tuas mãos? Então tem que só orar. Afinal, a promessa de Deus passava por Isaac e com certeza filhos seriam gerados para cumprir tal promessa. E foram gerados. 3. Uma luta no ventre e a atitude de Rebeca. O que Rebeca faz? Primeiro, Isaac vê sua esposa estéril. Em vez de entrarem num acordo para ver se arrumava uma serva ou uma segunda esposa para Isaac para poder ter filhos por meio dessa mulher, não. Eles não tomam essa decisão.
Eles não seguem o caminho ali do seu pai e de sua mãe, no caso de Isaac, de forma nenhuma. Então, agora uma luta no ventre e a atitude de Rebeca. O que Rebeca faz? E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? Por que estou assim? Tem até comentário que algum comentarista ainda diz, por que ainda estou viva? Não sabemos, né? O texto não nos dá uma clareza muito grande, mas a verdade é, ela tem um conflito. E foi-se a perguntar ao Senhor. O que é isso? Foi orar ao Senhor. O casal havia superado o problema da esterilidade. Esterilidade. Através da bondade de Deus. Deus ouviu a oração de Isaac. Isaac, como líder do lar, e aquele que deve dar o exemplo, orou e Deus respondeu. O marido cristão, ele deve ser exemplo. Ele é o exemplo. Não é a esposa em si que é o exemplo do lar. O exemplo do lar é o marido. O marido deve ser o exemplo. Exemplo de oração, exemplo de fé, exemplo de perseverança, exemplo de paciência. O marido precisa ser o exemplo. Isaac era um homem que orava, tá? 20 anos orando para que Deus pudesse abrir a madre de Rebeca. 20 anos orando, pedindo a Deus que ela viesse engravidar. E Deus ouviu a oração de Isaac. O que quer dizer? Durante 20 anos Deus não estava ouvindo. Não, ouviu aqui e Deus atendeu aquilo que estava sendo pedido, porque estava em conformidade com a sua vontade. E aí talvez você pergunte, pastor Mário Luna, posso fazer uma pergunta? Pode. E você diria para mim, mas por que levou 20 anos? Essa pergunta não tem resposta. Sabe por quê? Porque está no campo da soberania de Deus. Deus permitiu que fosse 20 anos. Isaac teve que orar 20 anos até que chegou o momento, que era o momento de Deus permitir que Rebeca viesse gerar. Teria que passar por esses 20 anos, só que só se descobre isso depois, quando já tinha passado os 20 anos. Eu não sei quanto tempo você vai precisar orar para que o Senhor possa fazer, se essa for a vontade dele. Porque existem coisas que nós podemos começar a orar e que pode não ser a vontade de Deus. E é por isso que nós também temos que perguntar, nós temos que avaliar biblicamente se aquilo que nós estamos desejando está de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes nós queremos uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Então é uma oração que não será respondida. Então nós precisamos pedir a Deus que Deus nos ajude a pedir, a orar coisas segundo aquilo que é a vontade dele. Não podemos querer coisas que não estão alinhadas à vontade dele. Não podemos também desejar coisas que não tem nada a ver com a nossa vida. Só porque viu na vida de alguém, eu também quero. Não é assim que funciona. Nós temos que ter muito cuidado. Senão vamos viver uma vida triste. Uma vida de frustração. Certo? Isaac, como líder do lar e aquele que deve dar o exemplo, orou e Deus respondeu. Rebeca concebeu, ou seja, ficou grávida, e percebeu algo fora do normal em sua gravidez, pois havia uma movimentação estranha dentro dela. Ela teve um questionamento e decidiu orar. O que você faz quando você tem questionamentos? O que você faz quando você está em conflito? O que eu faço quando eu estou em conflito? A gente vai reclamar? A gente vai falar com outras pessoas que não podem nos ajudar às vezes? Porque eu pedir conselho para pessoas maduras, espiritualmente falando, isso é válido, não é errado. Uma orientação, perguntar o que elas fariam numa situação como aquela. Mas, de repente, em vez de pedir uma orientação, orar primeiro ao Senhor, depois, se tivermos ali um direcionamento, pedir uma orientação, não, a gente começa a reclamar, a gente começa a questionar. E é um questionamento com murmuração. Rebeca não. Rebeca, ela decide orar. O marido orava, ela deve ter visto o marido orando, exemplo de oração, tinha entendimento que era necessário orar, e a Rebeca vai o quê? Vai orar. Afinal, ela tinha um marido como exemplo de quem ora, entregando tudo nas mãos do Senhor. As pessoas aprendem pelo exemplo. Tem pais que querem que os filhos orem, vocês não oram. Tem marido que quer que a esposa ore, você não ora. Marido que quer que a esposa leia a Bíblia, você não lê Bíblia. Como é que você quer que as pessoas façam aquilo que você não faz? Foi isso que Jesus disse acerca dos fariseus. Fazei tudo o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem. Isso é uma coisa muito triste. Nós aprendemos com exemplo.
Temos os cultos. Nossos filhos devem participar dos cultos. Tem eventos exclusivamente para os jovens. Se vocês são pais que não mandam os seus filhos ou não levam seus filhos para um evento de jovens na igreja, vocês vão querer o que da vida? O que vocês acham que vai acontecer com esses meninos, meninas, esses filhos, quando eles crescerem mais? O que vai acontecer? Quando eles forem enfrentar uma faculdade da vida? Quando eles forem enfrentar o ensino médio da vida? Cheio de professores ateus, cheio de professores com ideologias contrárias à palavra de Deus, o que vai acontecer com os filhos nesse caso? Então é preciso que os pais sejam exemplo. É preciso que os pais dê exemplo fazendo. Olha o que o texto da palavra de Deus diz em Provérbios 22:6. Ensina o menino, aqui menino é filho, tá? Ensina o menino no caminho que deve andar. No caminho, não é o caminho. O caminho é apontar, é ali, vai. O caminho é você caminhar junto. Exemplo. É só ler Deuteronômio capítulo de número 6. Exemplo. Vou botar na tela, já que eu falei, não tá aqui na minha mente, mas... não estava aqui na minha anotação, mas eu vou colocar aqui na tela para você. Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos lá. Isso aqui para os israelitas, isso aqui era importantíssimo, tá? Então vamos lá. Estas, pois, são os mandamentos, estatutos e o juízo que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que fizesse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos, mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, ou seja, a sua geração. Agora, ó, ouve, pois, Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda. Deus está dizendo, se vocês não guardar isso aqui, vocês vão estar debaixo de maldição. E muito te multiplique, como disse o Senhor, Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. Versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui já começa, um único Deus. Não tem vários deuses. Todo caminho leva a Deus. Não é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro nome a não ser o nome de Jesus que traga salvação. Está na Bíblia. Não é uma invenção nossa, está na palavra de Deus. João 14:6. Aí o versículo 5 diz assim, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha a ordem para os pais. E intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então aqui é uma ordem, é uma responsabilidade que os pais têm de ensinar os filhos a palavra e viver o que eles estão ensinando. Tem pais que não querem que os filhos falem palavras erradas. E aqui eu vou até falar de pais que nem servem a Jesus. Ah, meu filho e minha filha não pode falar palavrão. Tô falando de pai que não é crente, não é cristão. Ah, meus filhos não podem falar palavrão, mas vocês falam palavrão. Eles falam palavrões. Como é que eles querem que os filhos não falem se eles falam? Ah, mas faz o que eu falo e não faz o que... Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não é assim que funciona, não. Isso aí podia funcionar lá atrás, lá no passado, bem lá longe. Hoje não funciona assim, não. O filho vai falar também daqui a pouco uma jovem, um jovem, 12 anos, 10 anos, criança ainda, 8 anos falando palavrão. Por quê? Porque o pai fala palavrão, a mãe fala palavrão. Então como é que quer que o filho não fale se não dá exemplo? Agora imagine um cristão. Um cristão. Como é que ele vai querer que o filho ore se ele não ora? Como é que ele vai querer que o filho caminhe na obra de Deus se ele não caminha? Se não fosse... Agora vamos continuar aqui, tá? Afinal, ela tinha um marido como exemplo de quem ora, entregando tudo nas mãos do Senhor. Se não fosse pela luta dentro do seu ventre, e se ela não orasse, não saberia o que aconteceria com seus filhos. Então, o que estava acontecendo dentro dela, ela vai orar ao Senhor. E além de saber o que estava acontecendo, Deus ainda vai dizer o motivo do que está acontecendo. Senão ela nunca saberia. Naquela época não existia ultrassonografia como recurso médico. Portanto, certamente não sabiam
que ela estava grávida de gêmeos, é claro. Independente disso, é importante confiar em Deus e entregar tudo que nos aflige nas suas mãos. E aí a gente tem textos que baseiam isso. Ah, pastor, é bíblico entregar nas mãos aquilo, na mão de Deus, ou em oração aquilo que está me afligindo? É bíblico. Vamos lá? Filipenses 4:6. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja, qual é o problema que está te inquietando? Olha o que você precisa fazer. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Orar, falar com Deus o que está te deixando preocupado ou preocupada. Pela oração, súplicas e ação de graças. Ação de graças por quê? Porque você precisa lembrar na sua oração daquilo que Deus já fez. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que a ansiedade faz com o ser humano? Ela estrangula a alma do ser humano. A ansiedade é excesso de futuro. Você está preocupado com o que vai acontecer, que ainda não aconteceu e que há grande possibilidade de nem acontecer. E tem pessoas ansiosas. Existe ansiedade por falta de fé, não é uma doença, mas existe ansiedade patológica. Aí precisa de profissional para poder tratar desse assunto. Isso aqui não é brincadeira. Tem gente que leva isso aqui com descaso, acha que isso aqui é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira, não. Depressão não é brincadeira, ansiedade não é brincadeira. Uma pessoa, dependendo do quadro de depressão que ela esteja, ela está no fundo do poço. Ela pensa que acabar com a vida dela é a solução para acabar com a dor. Não é que ela queira morrer. O que ela quer é acabar com a dor. E ela vê na morte uma solução para isso. Só que isso não é solução. Então quem sou eu para poder julgar como é que pode um cristão chegar ao ponto de pensar em morrer? Quem fala isso talvez pode nunca ter passado por uma situação na vida que levou ele a um quadro desse tipo. E graças a Deus por isso. Mas pode acontecer de uma pessoa chegar a pensar nisso, sim. Então não podemos tratar depressão nem ansiedade com descaso. De forma nenhuma. Só uma mãe que tem um filho com depressão, só um pai que tem um filho com depressão. Aqui no canal tem um pai, isso me faz lembrar. Não vou dar o nome dele, porque quem lê comentários sabe de quem eu tô falando. Eu vou preferir não dar o nome dele. Aqui no canal tem um pai que o filho dele já tentou se matar 3 vezes. Ele tentou suicídio 3 vezes. Eu quero dizer pra você, querido servo do Senhor, se você estiver assistindo esse vídeo em especial, continue confiando em Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos em oração. Você daqui do canal, passe a orar por esse pai, passe a orar pelo filho dele, porque não é fácil o que um pai passa quando ele tem um filho no estado de depressão que está pensando em tirar a vida. Você tem que tomar conta de um filho adulto como se fosse criança. Como é que pode um negócio desse? E tem gente achando que isso é brincadeira. Eu falo assim, sabe por quê? Porque eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu não tô falando uma coisa que eu não sei. Eu sei. Pastor Marulho, o senhor é psicólogo? Não. O senhor é psicanalista? Não. Já estudei muito sobre essa área. Mas não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas graças a Deus nasci com esse lado voltado para poder buscar instrução nessa área. Isso está em mim, veio comigo. Deus trouxe em mim isso. Não sou formado, mas sei o que pode sentir uma pessoa dentro de um quadro desse. Eu sei. E eu sei por que eu tô falando isso. Então, tá ansioso? Lance sobre o Senhor. Se for ansiedade por falta de fé, vai ter resultado em oração. Se for ansiedade por problema patológico, aí precisa de profissional. Depressão, profissional. Que tem gente que fala que é falta de fé e que é falta de outra coisa que eu prefiro não colocar aqui. Não é nada disso, não. Tá? É necessário, às vezes, um profissional. Quando apresentamos a Deus todas as nossas causas, temos a possibilidade de ter uma clareza melhor nas decisões que precisamos tomar. Aqui no canal tem um vídeo que trata desse capítulo 4, aonde eu falo um pouquinho
sobre Filipenses capítulo 4. Você procura aí que você vai achar, tá? Eu tenho um vídeo aqui que trata sobre esse assunto em especial. Eu queria até colocar aqui, de repente, pode ser que eu consiga localizar, porque eu tô falando, às vezes, você ouvindo eu falar, pensando assim, você vai clicar na aba vídeos, como está aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar rapidamente para você esse vídeo que trata desse assunto. Aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 8, coisas que ocupam a mente do cristão. Nesse vídeo eu falo um pouquinho também sobre o texto acima, tá? Que é o capítulo 4, versículo 6. Então você tem aí, se você quiser, tá bom? Isaac orou. Quando apresentamos a Deus todas as nossas causas, temos possibilidade de ter uma clareza melhor nas decisões que precisamos tomar. Deus nos dá, né? Isaac orou para Rebeca engravidar, e Rebeca ora do que estava acerca, né? Ora acerca do que estava acontecendo em sua gravidez. Até aqui o casal demonstra sua confiança em Deus e tudo está correndo bem. Por quê? Porque eles estão seguindo o caminho correto. 23. E o Senhor lhe disse. Ela ora e o Senhor responde. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Fica parecendo contraditório, mas é assim que vai ser. Deus se revela respondendo à oração de Rebeca e lhe explica o motivo daquela reviravolta em seu ventre. Se ela não ora, ela não saberia. Existem 2 nações em seu ventre, Israel e Edom, que eram os descendentes de Esaú depois. Um desses povos seguiria a promessa do Senhor por meio de Jacó. E ao mesmo tempo haveria uma rivalidade. O mais velho Esaú serviria ao mais novo Jacó, que depois seria chamado de Israel. Precisamos entender que, apesar do que Deus disse, isso não justifica posteriormente os meios usados para tentar ajudar a Deus a cumprir o que foi dito. Então não é porque Deus havia dito que o maior serviria ao menor, que isso justifica o que Rebeca fez, enganando seu marido, de certa forma também trazendo um engano sobre seu filho Esaú. Não, Deus sabia que isso ia acontecer desse jeito, mas Deus não determinou que isso acontecesse desse jeito. É igual quando Deus diz que tem uma obra na vida de alguém, chama alguém para uma obra, às vezes tem até uma obra de liderança na vida dessa pessoa, colocar ele na frente de uma igreja, e ele simplesmente porque Deus falou isso através de alguém, ou foi confirmando de tempo em tempo, aí ele simplesmente chega ao ponto de achar que porque está demorando, ele se acha no direito de estar numa igreja, ele divide a igreja, levando um povo com ele para abrir uma igreja. Não, Deus disse que eu ia ter um povo comigo. Só que isso chama-se rebelião. Deus não trabalha através de pecado. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus abomina isso. Nós não podemos legalizar a vontade de Deus através de atos pecaminosos. Então o que aconteceu? Havia um chamado? Havia. Não se esperou o tempo, se precipitou e agora vai haver consequências sérias. Porque não era desse jeito. Certo? Bom, quem sabe você está assistindo esse vídeo e você vai baixar aí os PDFs, quer baixar o PDF desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, tá? Então assiste e presta atenção no passo a passo, que aí você vai saber como fazer isso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os 2 botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios.
Então você viu aí que você pode baixar gratuitamente, mas você também pode ser membro do canal, baixando num único lugar, contribuindo no meu Ministério de Ensino, assinando o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. E no anual você tem um desconto aí de quase R$60, então cai para R$10 mensalmente. É um valor simbólico. Pastor, não tenho condição, não posso. Então baixe gratuitamente e ore por mim. Ah, e divulgue o canal. Tem muita gente precisando entender a palavra de Deus. Entendes tu o que lês? Você está entendendo? Você está compreendendo o que esse texto significa e as lições que nós estamos trazendo para a nossa vida? Fale aí no comentário. Bom, 4. O nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Deus disse, e assim aconteceu. Quando Deus fala, acontece. Ao completar o tempo de gestação, na hora do nascimento, constatou-se que eram gêmeos. Para aquela época, era uma bênção dupla. Até porque uma mulher anteriormente estéril agora gera 2 filhos homens. Para a mulher, a maior alegria quando os filhos eram homens, porque ia perpetuar ali a descendência. E Rebeca não gera apenas um filho, ela gera 2 filhos homens, nesse caso. Só Deus é capaz de fazer algo assim. Quem sabe você tem esperado tanto tempo por algo que foi prometido pelo Senhor, então continue orando, confiando, e no tempo certo poderá desfrutar da bênção dele. Então continue, confie no Senhor, veja o exemplo de oração desse homem, e desse casal que foi orando, pedindo a Deus, até que chegou o momento da bênção ser realizada. Não desista não, não pare. Mesmo que não seja na área da família, seja em outra área que você está orando, alguma outra coisa que você está precisando, não desista. Continue pedindo ao Senhor. Se é a vontade dele, se você entende que pela palavra não há nada contrário, se você não está indo contra a Bíblia naquilo que você quer, né? Se não há um sentimento pecaminoso no seu coração, e se assim for a vontade de Deus, creia que o tempo vai chegar. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, né? Porque ele era muito cabeludo nesse caso. Por isso, chamaram o seu nome Esaú. E o nome Esaú vem do hebraico Esav, que significa coberto de pelos ou peludo, fazendo referência à aparência física do recém-nascido. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Então faz questão de falar, e era Isaac da idade de 60 anos. E Rebeca era, antes de gerar, estéril. Sabe para mostrar o quê? O grande poder de Deus. O Deus que faz. Mostrar também que ainda que Isaac já tivesse 60 anos, a promessa de Deus não perdeu a validade. Para Deus não há nada impossível. Se for a vontade dele, ele faz. Deus nunca trabalhou com possibilidades humanas. Deus trabalha com as suas próprias possibilidades, porque não há nada impossível para Deus. Quem olhasse a história de José, por exemplo, olhando aquele jovem dentro de casa, e aí, de repente, tá? Que inclusive é o tema da próxima exposição bíblica, vai tratar sobre a história de José. E olha para José e, de repente, aquele jovem é vendido, com 17 anos, vai parar no Egito como escravo, vai parar na prisão, passa tempo na prisão, anos na prisão, até que da prisão, o Senhor chega o momento que ele é levado à presença de Faraó, e dali a sua história se torna uma outra história. Quando a gente olha a história de José, quando ele é vendido pelos seus irmãos e entra dentro daquele processo, qual expectativa nós teríamos de futuro na vida de José? Quem sabe você é um pai, você é uma mãe que está me assistindo, tem seus filhos, e de repente seus filhos estão na vida das drogas, está infelizmente na vida da criminalidade. E talvez quem olhe para a situação dos seus filhos pensem assim, não tem mais jeito, o final é a morte. Mas você serve um Deus de causas impossíveis. Então não desista dos seus filhos. Não tenha preferência por A ou por B, mas não desista dos seus filhos. E cuidado para que não aconteça conosco, cristãos, o que às vezes acontece, porque é muito comum quando um pai ou uma mãe toma a decisão de às vezes ir num lugar desses aonde o filho está, para poder resgatar o filho daquela vida que lá está, depois de orar, depois de pedir ao Senhor graça, e ir até aquele lugar, e às vezes é ouvido da boca de uma outra pessoa, um outro jovem assim, quem dera que o meu pai ou a minha mãe
viesse aqui me buscar, se preocupasse comigo. Sabe o que eu descubro? Sabe o que eu descubro? Eu vou contar um exemplo pessoal da minha vida. Eu tinha um irmão que ele era primo irmão, porque ele foi criado conosco como filho da minha própria mãe. Mas quando ele veio para a vida da minha mãe, né, ele não era filho legítimo, filho mesmo, mas foi criado como filho, nesse caso. Era sobrinho. E aí, aos 17 anos, a sua vida foi ceifada. Mas antes disso, ele estava andando por caminhos tortuosos e eu fui num lugar aonde ele estava ficando e cheguei lá para poder levar ele para minha casa. Meu irmão levar para minha casa. E aí eu ouvi da boca de quem estava tomando conta daquele lugar na época o seguinte: pode levar ele embora, porque aqui nós não queremos pessoas que a família se preocupe. Nós queremos nós queremos jovens revoltados com a família, que estejam decepcionados com a família. E sabe o que eu entendi? Eu entendi que eles queriam... Isso tem muitos anos. Eu entendi que eles queriam pessoas assim. Sabe por quê? Porque pessoas assim não voltam mais para casa. Não corre o risco de voltar para casa. Então você que é pai, você que é mãe, ame o seu filho. Independente de quem ele seja, ame o seu filho. Não desista da vida do seu filho ou da sua filha. Amar não é aprovar a conduta dele, mesmo que alguém diga, vai terminar morto, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Deus é quem dá a última palavra. Deus é quem dá a última palavra. Quem tem poder de vida e de morte é o Senhor. É Ele que dá vida e é Ele que permite descer à sepultura. Então não desista do seu filho, ainda que a situação seja totalmente contrária. Isaac tinha 60 anos, mas a promessa de Deus continuava valendo. Em hebraico, o nome Jacó significa apanhador de calcanhar, malandro ou suplantador. Um nome com significado bem diferente do que ele recebe depois de ser abençoado na luta com o anjo. Israel significa aquele que luta com Deus, ou aquele que é governado por Deus, ou ainda, Deus prevalece. O nome de Jacó marcava ele, mas o nome dele foi mudado. E aqui eu preciso dizer algo acerca dos nomes, principalmente naquele tempo antigo. Havia vários critérios usados para dar nomes aos bebês no Antigo Testamento. Não só os que eu vou citar aqui, mas pelo menos 2 desses era muito comum acontecer. Os nomes geralmente tinham um significado especial que refletia as circunstâncias do nascimento ou as características do bebê. Nesse caso de Esaú e de Jacó, foi levado em consideração as características tanto de Esaú como de Jacó. Esse critério pode até parecer estranho para nós ocidentais, como no Brasil, moramos no Brasil. Porém, para eles o nome marcava uma ocasião ou uma característica muitas vezes. Então o nome da criança estava ligado ou a uma característica dela. Esaú era peludo, por isso chamou Esaú. Peludo, cabeludo. E Jacó se chamou Jacó porque saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. Eu sei que vai aparecer gente aí, até no YouTube, aqui, dizendo, não, o nome de Jacó não significa isso, que eu vou te trazer aqui uma revelação. Irmão, esquece isso. Isso aí é só sensacionalismo para agarrar você no canal e você ver essas coisas absurdas. Fala-se muita coisa que não tá na palavra de Deus, que no original não significa nada disso. Eles inventam uma moda para prender você e aí daqui a pouco, cuidado para você não usar isso nas suas pregações e falar um monte de coisa errada. Não faz isso não. Fique com o evangelho simples, a palavra de Deus simples, tá bom? Os nomes Moisés e Jabes, por exemplo, estavam ligados não a características físicas do bebê, mas a situação. Moisés tirado das águas, tá? No caso, no hebraico, porque para o egípcio era filho de Ísis, né? Mas para o hebreu, né, o hebraico, era tirado das águas. E Jabes
aquele que causa dor. A mãe de Jabes deu o nome dele de Jabes porque ela sentiu muitas dores durante o parto. Então vai chamar Jabes, aquele que causa dor. Imagine você ter um nome no meio de uma sociedade que leva em consideração o seu nome e você, aonde chega, alguém olha pra você e diz assim, olha aí aquele que causa dor. Que coisa triste. Por isso que o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, ele vem narrando genealogia, 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 e de repente, em algum momento, ele vai contar a história de Jabes. E aqui no canal tem a história de Jabes também. Se você quiser assistir, inclusive, recentemente, uma irmã assistiu, ela estava curiosa sobre isso, né? E ela encontrou aqui no canal, eu li um comentário agora, antes de gravar esse vídeo, eu estava lendo um comentário dela dizendo, e eu fiquei até feliz que ela achou. Então aqui no canal tem uma mensagem, uma exposição bíblica sobre Jabes, tá? E é importante falar isso aqui para você. Entre os judeus, o nome poderia marcar a vida de uma pessoa para sempre. 5. A personalidade e as habilidades distintas dos filhos. Todo filho tem uma personalidade. Eles foram gerados no mesmo ventre, na mesma época, e cada um tinha uma personalidade diferente, distinta, e características distintas. Se foram gerados na mesma época, dentro do mesmo ventre, na mesma época, por que eles não tinham características parecidas? Tá entendendo como é que Deus faz? Isso aqui mostra que a gente não pode achar que todo mundo tem que ser igual ao que a gente acha, que a gente quer. Igual forminha. Todo mundo igualzinho. Não é assim que funciona, não. Você é de um jeito, o outro. E outra coisa. Não é só as características que a pessoa nasce, mas ela vai ganhando alguns aspectos com a vida, vai aprendendo algumas coisas, vai tendo alguns jeitos, algumas formas de ser também com a vida. Então, para com esse negócio de querer botar todo mundo dentro de uma forminha, porque não é assim que acontece, não. Vamos lá. 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Como é que pode? Eles eram gêmeos. Um era caçador, o outro era caseiro. Então, ficava em tenda, ficava em casa. Como é que pode isso? Isso é Deus. Características inerentes de cada ser humano. E aí você vai encontrar gente que você é um pouco mais agitado, quer que você seja um pouco mais calmo, fale um pouco mais devagar. Aqui mesmo no início do canal, né, quando eu comecei a gravar as aulas, às vezes quando aparecia alguém, pastor, o senhor fala um pouco rápido. É uma característica minha. Assiste a aula 2 vezes. Tem gente aqui que falou pra mim que já assiste a aula às vezes 2, 3 vezes o vídeo. Não é só aula, porque aqui tem o programa EBD comentado online, que não é esse. Tem o programa Entendes Tu que Lês, que é esse, tá? Tem o programa também Teologia e a Vida Cristã, que no momento eu quase não tô gravando vídeos nesse programa, tá bom? Então, aí a pessoa quer que a gente chegue aqui, eu chego aqui, mais ou menos nesse estilo assim. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Esse não sou eu. Você vai encontrar alguém assim por aí também no YouTube, sem nenhum problema. Muito bom. Mas esse não sou eu. Deu para entender? Vamos lá. Esaú é descrito como um varão perito na caça, varão do campo, que significa que ele era habilidoso na caça e provavelmente passava muito tempo ao ar livre. Provavelmente, tá? Já Jacó é descrito como varão simples habitando em tendas, o que significa que ele era mais caseiro e provavelmente passava mais tempo em casa ou perto dela, cuidando dos animais e das tendas da família. Então havia características diferentes nos dois filhos, apesar de serem gêmeos. Os pais precisam reconhecer essas características diferentes e não se apegar a essas características para dar preferência ao filho A ou ao filho B, porque cada um tem suas qualidades e cada um tem seus defeitos, mas eles são filhos da mesma maneira e precisam ser amados do mesmo jeito. 6. A predileção de Isaac por Esaú. Aí aqui começa o problema. E amava Isaac a Esaú porque a caça era o seu gosto. Como assim? Então, porque Esaú era um caçador, Isaac admirava a caça,
Agora Isaac ama Esaú. A Bíblia não diz que Isaac ama Jacó. E isso é muito triste. Embora os irmãos fossem gêmeos, Isaac tinha uma predileção especial por Esaú, seu primogênito. Isso automaticamente influenciaria uma rivalidade entre eles. Há casas que os filhos são rivais porque os pais, através do tratamento que dão para eles, fazem com que essa rivalidade exista. E aí você quer, em oração, resolver o problema. Não, você tem que resolver o problema em mudança de atitude. Só oração não vai adiantar. E às vezes o problema é tão grave que agora precisa até de profissional para tratar. Que o filho se sente tão desprezado que agora vai ter que passar por um psicólogo, por um psicanalista. Não tem jeito não. Vai ter que passar. São consequências de atitudes erradas. O trauma já tá lá, instaurado, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, que eu digo, de passar adiante sem resolver. Agora vai precisar de tratamento. Que nada! Permita-me usar um termo assim um pouquinho mais forte. Isso tudo é palhaçada, não é palhaçada não. Pode ser que para você não faça nenhuma diferença como pai, mas pro filho faz. Ah, meu pai nunca ligou para mim. É você. Você não pode tentar padronizar a sua reação a um abandono achando que todo mundo vai reagir como você reage. Isso é um outro erro do ser humano. E eu vou explicar uma coisa aqui muito interessante. Todo ser humano geralmente vai ler o outro a partir dele. Então, por exemplo, se eu sou um homem mentiroso, eu acho que todo mundo é mentiroso. Se eu não sou capaz de fazer alguma coisa ruim com uma pessoa dentro daquela área que eu tô tratando, eu acho que ninguém é capaz de fazer. E aí eu me engano porque alguém é capaz de fazer. Então, cuidado. Você reage de um jeito, mas seu filho pode reagir de outro. Então, não é palhaçada. Permita-me falar assim, tá? Embora os irmãos fossem gêmeos, Isaac tinha uma predileção, né? Uma preferência, né? Esse termo aqui é um termozinho chatinho de ficar falando toda hora, tá? Mas é uma preferência. Vamos para um português um pouquinho menos complicadinho, tá? Isaac tinha uma preferência especial por Esaú, seu primogênito. Isso automaticamente influenciaria uma rivalidade entre eles. Isaac apreciava a habilidade de caça de Esaú e a comida que ele trazia para casa. Fica parecendo até mesmo uma coisa de interesse pessoal. Ah, Esaú caça e eu adoro a caça dele porque eu gosto de comer a caça de Esaú. Então eu amo Esaú. Isso passa a ser uma coisa que tem a ver, uma preferência que tem a ver com um benefício meu. E aí no fundo, sabe aonde isso acaba? E o nome que se dá pra isso? Egoísmo. Isso é egoísmo. Eu penso em mim. Esse filho me agrada do jeito que eu gosto, então é nele que eu amo. É esse aqui que eu gosto. Mas quem foi que disse que nós temos que amar apenas o filho que faz o que eu gosto? Os dois são filhos. E o texto nem diz, a princípio, diz que Isaac gosta de Esaú, ama Esaú por causa da caça. Ué, então quer dizer que Jacó tem culpa de não ter as habilidades de um caçador? Aí o filho vai ser condenado porque não nasceu com aquelas habilidades. E eu vou dizer uma coisa pra você. Existem habilidades que nós podemos até adquirir, mas elas nunca vão estar ali tão perfeitas como aquele que já vem com aquelas habilidades. É diferente, porque quem vem com as habilidades, ele tem prazer no que faz. Quem não vem e aprende a fazer, ele vai fazer, mas ele não sente prazer igual quem já veio com as habilidades. É diferente. É totalmente diferente. Eu não estou dizendo que você não possa aprender habilidades. Eu estou dizendo que quem já vem com as habilidades e ela é só aperfeiçoada, ele faz aquilo por prazer. Quer ver uma coisa? Todos nós temos que fazer exercício físico. Existem pessoas que já vêm com essa habilidade, esse desejo, essa vontade, tá nela. Você não precisa mandar ele pra academia, você não precisa mandar ele caminhar, você não precisa mandar nada. Ele vai sozinho. Ele já acorda com desejo de fazer isso, ou ele volta do trabalho com desejo de fazer isso. Você olha pra ele e você diz assim, você é doido, desculpa o termo aqui, carioca. Você só pode ser maluco. Como é que você chegou do trabalho cansado e ainda vai pra... Eu vou pra academia. Ele vai. Ela vai. Por quê? Porque aquilo tá nela, aquilo tem a ver com a essência da pessoa. Agora, quem não tem isso em si, vai até fazer.
Mas vai, ai, de novo, academia, ai, não aguento mais. Ai, que coisa chata, mas eu preciso fazer porque a minha saúde, se eu não fizer, eu vou passar mal. Tá vendo a diferença? Pronto, dei um exemplo aqui que não tem nem como você contestar. Isaac planejava abençoar Esaú como seu herdeiro legítimo. Aqui percebemos que Isaac desconhece que nem sempre Deus trabalha por meio do que é naturalmente esperado. Isaac não entendia ainda isso. Não, o padrão aqui é o primogênito tá na frente e ser abençoado. É ele que eu vou abençoar. Isaac queria seguir o fluxo. Mas quem disse que Deus trabalha por meio do fluxo? Quem disse que Deus trabalha por aquilo que é normal? Se Deus trabalhasse pelo que é normal, Davi nunca seria rei. Muito menos José seria governador. Deus não trabalha pelo que é normal. Deus trabalha pelos critérios dele. E ponto. É só isso. Mesmo naquela época, o primogênito dos filhos tinha o direito de prosseguir como herdeiro legítimo. Porém, Deus já havia avisado a Rebeca que o maior serviria ao menor. Ah, pastor Mário Luna, por que Deus revela para Rebeca e não revela para Isaac? Porque quem orou e quem perguntou foi Rebeca, não foi Isaac? Por algum motivo, Deus mostrou para Rebeca. Mas é claro que Isaac sabia. Por algum motivo, Isaac não levava isso em consideração. Parece que nesse ponto da história, Isaac se recusa a crer no que Deus havia falado. Por isso, fugia do que era tradicional. Então, ele não queria. Essa coisa é uma coisa fora do comum. Então, ele não queria, ele não aceitava. Não, de forma nenhuma, não aceita. Pelo menos é assim que ele está agindo. Ele está pensando em abençoar Esaú, ao invés de abençoar Jacó. A bênção da primogenitura não seria para Esaú, seria para Jacó. Por quê? Porque Deus escolheu Jacó, não escolheu Esaú. Foi uma escolha de Deus, para que dele prosseguisse a nação, por meio dele. Isso é a vontade de Deus. Deus quis fazer assim, não foi por meio de Esaú. Agora, é claro, eu sei que lá em Romanos vai se tratar sobre isso. E aqui eu não estou tratando de escolha para salvação. As pessoas vão usar o texto de Romanos, capítulo 9, se não me falha a memória. E eu vou ter que abrir aqui para que eu não erre, porque tem sempre alguém que vai olhar e vai falar assim, pastor, tá errado aí o texto que o senhor deu. Então eu vou olhar logo de uma vez para mim não correr o perigo de estar falando errado. Deus é soberano? Sim. Tá tratando aqui, tá, e vamos ver, é aqui mesmo, isso mesmo. Capítulo 9, certo? É esse mesmo. Então tá certinho, não tô errado não. Eu não tô tratando aqui de questão de Deus eleger uns para salvação e outros para não ser salvo. Não é disso que eu tô tratando aqui, não. Aqui eu tô falando de continuar. E Paulo, no capítulo 9 de Romanos, também não tá tratando disso desse jeito que às vezes algumas pessoas pensam. Até porque eu fico pensando assim, esse não é assunto do Entende Tu Que Lês, eu nem vou entrar nisso em comentário. Se você entrar nisso em comentário, eu vou agradecer sua participação, porque eu leio todos os comentários, mas eu não vou responder sobre isso, porque esse não é o assunto. Um dia, se eu estiver aqui fazendo exposição de Romanos 9, aí a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje nós não vamos conversar. Mas eu fico pensando, o que faz alguém pensar que Deus está deixando de ser soberano só porque ele dá liberdade ao homem de querer ou não receber salvação? Se é ele que dá essa liberdade, ele continua com a sua soberania. Soberania, ele não perde nada. Perderia a soberania se o homem consegue escolher, independente de Deus permitir ou não permitir. Aí sim. Mas quando Deus dá ao homem esse direito, uma pessoa é presidente de um lugar, uma pessoa é o líder de um lugar e permitiu que uma pessoa faça alguma coisa, ele deixou de ser líder, ele perdeu sua autoridade, foi ele que delegou, ele que permitiu. Então não se perde isso. Mas esse não é o assunto do vídeo, tá bom? Então, ele não conseguia lidar com isso. Isaac. Então Isaac reproduz, de certa maneira, nesse momento, a fé vacilante de seu pai. Abraão e sua mãe Sara tiveram acerca de como seria gerado o herdeiro. Então ele quer ir pelo caminho do Esaú, mas Deus quer ir pelo caminho do Jacó. Mas isso não quer dizer que os meios usados para Jacó poder assumir foram corretos. Se prestarmos atenção, mesmo Deus se revelando, a natureza pecaminosa se mostra bem presente. Os erros se repetem ainda que em situações diferentes. Ou seja, os mesmos erros, só que em situações diferentes. A incredulidade, que Isaac, de certa forma, ele está desconsiderando o que Deus disse. E quando eu desconsidero o que Deus diz, eu estou em desobediência. Então Isaac, a mesma coisa. Deus não disse para Abraão
que dele faria uma descendência, como é que, e ele era casado com Sarai, como é que eles vão pensar em colocar Agar no meio da situação? Desobediência, incredulidade. E isso atinge todos nós. Eu não sou melhor do que Abraão, não, muito pelo contrário, pai da fé. E eu também tenho momentos de incredulidade, e Deus nos ensina lições através disso. Não duvide da minha palavra. A predileção de Rebeca por Jacó. Mas Rebeca amava Jacó. Olha o contraste. Por outro lado, Rebeca tinha uma predileção especial por Jacó, seu filho mais novo. Dessa forma, o ambiente para a rivalidade entre os irmãos era perfeito. O pai gostava de Esaú, que caçava, a mãe gostava de Jacó, que era caseiro. Quem fica em casa? A mãe. O pai, eu quero Esaú. Pronto. Conflito instaurado. Jacó era um homem tranquilo e caseiro, que preferia a casa em vez de caçar. Não estava nele a habilidade de caça. Não adianta. Às vezes tem pessoas que vêm com habilidade, por exemplo, de construir. Pedreiros. E aí, ótimos profissionais. Bota ele sentado no escritório para trabalhar numa empresa para você ver. Ele não quer. Ele vai dizer, não, isso não é para mim. É igual Davi disse. Quando colocaram a armadura em Davi, Davi disse, isso não é para mim, eu não sei andar com isso, eu nunca usei isso. Naquele momento não era para Davi. A arma que Davi sabia manejar era uma funda. Então, faça aquilo que você sabe fazer com aquilo que você recebeu de habilidade. Senão você vai se sentir insatisfeito. Por quê? Porque você não vai vivenciar aquilo que de fato você tem prazer de fazer. Às vezes, nem sempre a gente consegue, a princípio, trabalhar com aquilo que nós temos as habilidades, que nós temos prazer. Mas pode ser que em determinado momento você consiga, e aí sim, você vai desempenhar um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Não que você não desempenhe um ótimo trabalho daquilo que você não tem, habilidades que vêm com você, talentos que já vieram com você. Mas sempre o prazer de fazer aquilo só vai estar se você realmente fazer alguma coisa que tenha a ver com você. Senão, não tem como, tá? De um lado, Isaac preferia Esaú, por outro lado, Rebeca preferia Jacó. Fica claro que essas preferências estavam ligadas à personalidade e atividade de cada um dos filhos, conforme já lemos no versículo 27. Então, Esaú caça, Isaac ama Esaú. Jacó é caseiro, a mãe ama Jacó. Como assim? Tem que amar os dois. O Esaú caçador e o Jacó caseiro. E pronto. Até porque o texto não diz que Jacó era caseiro no sentido de ser ocioso, não fazia... O texto não diz isso, não. Mas ele não era de caça. Ele não vivia no meio das matas caçando. Não era dele. Ele não tinha essas habilidades. Ele não tinha essa aptidão. Os pais precisam ser um modelo para os filhos e jamais podem ser instrumento que incentive a rivalidade entre eles. E é triste quando os pais são esse tipo de instrumento. E permita-me dizer, há muitos pais que se tornam instrumento de rivalidade entre os filhos. Rebeca planejava ajudar Jacó a obter a bênção de Isaac, mesmo que isso significasse enganar seu marido e o filho mais velho. Como é que uma mãe pode planejar enganar o marido? Ainda mais naquele tempo. E o seu próprio filho. Nesse ponto da história, aí você vê o que é a natureza pecaminosa, porque tudo isso está mostrando a deficiência da natureza pecaminosa para apontar lá na frente a solução para esse problema que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesse ponto da história, vemos a fragilidade na conduta moral de Rebeca. Afinal de contas, ela veio de uma terra onde as coisas não funcionavam de acordo com a vontade de Deus. Deus já tinha arrancado Abraão de lá. Ela se tornou uma mulher que passou a orar, a conhecer o Deus Todo-Poderoso, provavelmente através de Isaac, ensinar para ela, porque ela morava no meio de um povo pagão. Então, provavelmente, Isaac ensinou para ela, mas havia várias deficiências ainda na vida de Rebeca. Ela não se importa de enganar seu marido, aquele que ela deveria se portar com submissão, e nem de interferir de forma imprudente contra o seu filho Esaú. Lembra que Labão enganou Jacó várias vezes? Lembra? Então, se Rebeca engana Isaac, é porque eles viviam num lar que ensinava a enganar. Tanto é que é uma característica do seu irmão Labão, enganar também.
Então, olha só, eu sei que o próprio Jacó também entrou na questão do engano, mas eu estou mostrando que Rebeca, mãe de Jacó, e Labão, tio de Jacó, que eles eram irmãos, os dois enganavam. Então, da onde eles aprenderam essa falha de caráter? Lá na família que eles tinham. Só que quando ela casa com Isaac, Isaac teme a Deus. Ele tem temor de Deus. Então, o que acontece? Provavelmente Isaac ensina para ela as coisas de Deus. Vai treinando ela. Mas ela apresenta aqui uma deficiência na conduta moral. Ela não se importa de enganar seu marido, aquele que ela deveria se portar com submissão, está ao lado dele para cumprir a missão, e nem de interferir de forma imprudente contra seu filho Esaú. Apesar dela ser uma mulher que orava, pois perguntou a Deus o que estava acontecendo e ele a respondeu, ela não tenta conversar com seu marido para o lembrar do que Deus havia falado. Ela podia sentar com o marido e tentar conversar com ele. E também não ora para que Deus pudesse se revelar a Isaac e lhe confirmar sua vontade. Que ela poderia também. Se uma esposa tá vendo que o marido tá caminhando num caminho que não deve caminhar, tá? Cristão principalmente, caminhando num caminho que não deve caminhar, ou mesmo que ele não seja cristão, ela vai tentar ajudar, mas ela não tem voz para falar no sentido dele não permitir, o que ela tem que fazer? Orar. Senhor, meu esposo, eu fui dada para ele como ajudadora, auxiliadora, tá na Bíblia, Senhor. Tu pode falar assim com Deus, de forma humilde, mas você pode falar. Meu marido, agora é claro, você vai fazer uma oração assim em particular, entre você e Deus, tá? Você não vai fazer uma oração dessa pro teu marido ouvir, porque de repente você pode suscitar ira nele. Então, eu te aconselho a não fazer esse tipo de oração para ele ouvir, claro, isso é óbvio. E aí você vai falar, meu marido tá andando por um caminho, tá pensando em fazer coisas que eu tô vendo que não vão ser agradáveis ao Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor possa tomar essa causa nas tuas mãos. Tu pode se revelar a ele, tu pode mostrar para ele, tu pode falar com ele. Porque eu não tô conseguindo, eu não tenho voz para falar com ele, ele não vai me ouvir. Ele acha que tá certo e que ele vai fazer desse jeito e ponto final. Então só tu pode mudar esse coração. E você, como esposa, vai começar a orar. A mesma coisa o marido. Às vezes a esposa não quer ouvir, a esposa tá sendo rebelde, então ele vai falar com Deus, Senhor, ela é minha esposa. Eu sou o líder, mas eu não sou um autoritário, eu não sou um ditador. Eu não posso obrigar ela a fazer o que eu vou dizer, apesar de eu ser líder. Então, Senhor, só tu pode tocar no coração dela, amolecer esse coração. Tá entendendo? Porque senão o marido vai agir com autoritarismo. E a mulher vai agir com imprudência. Porque Rebeca aqui, ela não leva em consideração quem ela é diante de seu marido. Ela não podia enganar o marido. Ela não poderia de maneira... Deus sabia que ela ia fazer isso? Sabia. Mas foi Deus que quis que ela fizesse isso? Não. Aí você vai dizer pra mim, então por que Deus não impediu? Porque Deus deu liberdade pra eles escolherem. E eles estão escolhendo, ela tá escolhendo o lado errado. É simples assim. Certo? Apesar dela ser a mulher que orava, pois perguntou a Deus o que estava acontecendo e ele a respondeu, ela não tenta conversar com seu marido, como eu disse. Rebeca age no estilo de que os fins justificam os meios. Não importa. Não importa. O que importa é que foi dito que Jacó vai ser o que vai dar perpetuação à nossa descendência. É ele que vai governar. Então, não importa que eu vou enganar meu marido para isso acontecer. O que importa é que vai se cumprir. Isso significa que em sua mente parece que se passava o seguinte: Deus disse que Jacó seria aquele que deveria perpetuar a nossa descendência. Então, se meu marido não entende isso, não há problema em enganá-lo. Pois a vontade de Deus é que Jacó seja o herdeiro. E aí você quebra um princípio quando você faz isso. Você quebra um princípio. Quer ver uma coisa? E eu tô falando isso aqui e você tem toda a liberdade, se quiser, no comentário, fazer uma pergunta direta para minha esposa, minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna. Você pode fazer essa pergunta, não tem problema. Aí aparece, vai aparecer já já aí, tá? Vai aparecer já já aí o Manhãs Arte Digitais, para você fazer uma arte para a sua igreja, você que é profissional liberal, e ali tem o telefone dela. Você pode mandar até um WhatsApp para ela e mandar uma mensagem por WhatsApp e perguntar:
Pastor disse assim, 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 não entende tu que lês. É verdade? Porque o que eu vou falar aqui é muito sério, porque alguém deve falar assim, ah, é fácil o senhor falar isso, mas o senhor deve fazer a mesma coisa. Não, senhor. Não, senhora. Quer ver uma coisa? Às vezes o marido é assim, ó. Não tá pronto a ajudar a esposa financeiramente de forma nenhuma. Esquece que a mulher tem necessidade. Muito bem. É claro que às vezes pode estar faltando recurso e não é feito tudo porque não tem recurso. Mas não porque é assim. Mas tem marido que é assim. Ele tem recurso, mas ele não ajuda. Ele não sabe que a esposa tem necessidades e ele não reconhece isso. Aí tem esposas, sabe o que elas fazem? Elas vão lá na carteira, e por acaso eu tô com a carteira aqui perto, simples, né? Uma carteirinha simples, tá? Ela vai lá na carteira do marido e pega dinheiro escondido na carteira dele. Ah, mas o dinheiro é do casal. Mas isso é errado. Você tá dando legalidade. O diabo tá vendo isso. E você abriu uma legalidade para ele trabalhar contra a tua vida. Você sabia disso? Pastor, então o que eu faço? Porque se deixar por conta do meu marido, eu vou passar algumas situações difíceis. Bota o joelho no chão e fala com Deus sobre essa situação. Mas não dá legalidade pro diabo não, porque você vai ter prejuízos espirituais por causa disso. Aí é por causa disso que a sua vida espiritual aí fica nessa oscilação, pra cima e pra baixo. Por quê? Porque você está dando legalidade pro diabo. Você não pode pegar o dinheiro escondido na carteira do seu marido, apesar do dinheiro ser do casal, porque não existe meu dinheiro. É nosso dinheiro. Mas só que da forma que você tá fazendo, tá errado. Não é porque o dinheiro é do casal que a esposa tem o direito de chegar e pegar escondido que o marido se nega a dar. Porque você tá cometendo um erro também. Ele tá errado de fazer isso, e você que é marido que faz isso, eu nem entendo por que você casou. Eu nem entendo, você deveria ficar solteiro. É. Antes de pensar em casar, você deveria ter pensado em ficar... Agora você já tá casado, eu não tô dizendo pra você, agora você vai ter que ir em frente. Mas você que pensa assim, marido... Tô falando com o marido, não tô falando com a esposa nesse momento. Sabe o que você deveria ter feito? Deveria, agora não tem mais como fazer. Ficar solteiro. Porque você quer viver vida de solteiro sendo casado, você não pode fazer isso. Marido que não dá acesso ao valor que ganha pra esposa. Ah, porque o senhor não sabe a esposa que eu tenho. Quem foi que escolheu essa esposa mesmo? Ah, esqueci. Foi você. Foi eu. A esposa não sabe quanto ele ganha, porque ele esconde quanto ganha. Tô falando de marido cristão. A esposa não tem a senha do celular dele. Olha que o Entende Tu Que Lês hoje está tratando sobre preferência de pai e filho, mas olha onde a gente está indo. A esposa não tem acesso à senha do telefone dele, porque ele disse que é a privacidade dele, ou ao contrário. E ainda tem essa. Carteira fechada, não dá um centavo, aí a esposa vai e entra por um caminho desse. E por que eu tô falando para a esposa? Porque aqui Rebeca entra pelo caminho errado. Não importa, se Deus disse, não importa que eu engane meu marido. Se você engana, você dá legalidade pro diabo. Se você faz isso, marido, você dá legalidade pro diabo. Aí é por isso que o lar fica assim, ó. Essa oscilação. Então tá na hora da gente verificar isso. Essa conduta de Rebeca chama atenção para uma alta análise, pois muitos de nós pensamos e agimos da mesma forma. Da mesma forma. Precisamos entender que não é porque Deus disse que algo é sua vontade que podemos quebrar seus mandamentos ou princípios para vermos aquilo que foi dito se cumprir. De forma nenhuma, nós não podemos fazer isso. Bom, eu falei, ó, o telefone tá aí para você entrar em contato para Manhãs Arte Digital, mas se você quiser fazer uma pergunta para ela diretamente, eu também deixo você fazer, não tem nenhum problema, pode fazer. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você tem aí a Manhãs Artes Digitais. Caso você queira fazer aí um evento da sua igreja, você tem como contratar aí a arte digital no valor a partir de R$19,90. Algumas pessoas já fizeram e passou aí o trailer
Quem sabe você quer fazer também. Bom, o conflito entre os irmãos. Por causa dessa preferência entre os irmãos, mais tarde houve um problemaço. Olha o que acontece. Como resultado das predileções dos pais, Esaú e Jacó acabaram desenvolvendo uma rivalidade profunda. Depois houve um concerto lá na frente, mas a coisa ficou séria. Jacó trapaceou Esaú e roubou sua bênção, o que levou Esaú a jurar vingança. Eventualmente, Jacó teve que fugir da casa para escapar da ira de Esaú. E aí, mais uma vez, Rebeca teve que interferir. Ela vai lá e fala para Jacó: foge que teu irmão tá pensando em te matar. Eles não pensaram na consequência do que eles estavam fazendo. É triste, mas é verdade. Deus havia dito que isso iria acontecer. No entanto, quando Deus disse que isso aconteceria, isso não significa que ele determinou essa rivalidade, mas sim que, por sua presciência, ele sabia de antemão o que aconteceria entre esses dois povos formados a partir dos dois irmãos. Então, quando Deus fala sobre a rivalidade deles, não é que Deus estava determinando uma rivalidade, é que Deus estava já vendo o que ia acontecer. 9. Deus tem predileção por filhos? Você acha o quê? Sim ou não? Já ouviu aquela história? Eu sou a menina dos olhos de Deus, não toque em mim, porque Deus me ama muito. Eu sou, mesmo sendo varão, dizendo, eu a menina dos olhos de Deus, Deus me ama muito, não toque em mim. Você já ouviu coisas desse tipo? Vamos lá, vamos ver. Por fim, podemos afirmar que Deus não tem predileção por filhos. Não, tá? Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos os seus filhos em Cristo da mesma maneira. Eu digo em Cristo porque para ser filho de Deus precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. É a Bíblia quem diz. Antes de eu ser um servo de Deus, eu era uma criatura, não filho. Porque filho é herdeiro. Então, se uma pessoa que não está em Cristo não é herdeira, ela não pode ser filho. Só é filho quem é herdeiro. Então, nós somos herdeiro por causa de Cristo Jesus. E qual é a herança? Vida eterna. Quem não tem Cristo não tem vida eterna. Então, por isso, nós como igreja precisamos pregar o evangelho para que as pessoas se arrependam e possam receber o direito de vida eterna através de Jesus Cristo. O propósito de Deus que envolve maiores responsabilidades para alguns de seus filhos não significa que Deus ame mais uns do que outros. Então não é porque Deus tem um chamado, um propósito com alguém que vai envolver uma responsabilidade maior que Deus ama mais aquela pessoa. Deus é soberano e age de acordo com a sua vontade. Eu acredito, eu, pastor Mário Luna, acredito que se Deus tentasse explicar o motivo pelo qual alguns foram chamados para uma obra maior do que outros, nossa natureza pecaminosa nunca aceitaria os argumentos de Deus. Por que que Deus não mandou Pedro falar com reis, fazer a obra que Paulo fez? João, Mateus. Por quê? Porque a obra que Deus queria fazer era por meio de Paulo. Foi Deus que quis. Por que que não escreveu 13 cartas outros apóstolos e sim Paulo? Por quê? Porque Deus quis assim. Ponto final, não tem mais o que falar. Posso até afirmar que muitos se queixam, mas não querem se entregar totalmente ao propósito de Deus. Ainda tem essa. Como Deus é presciente, ele conhece o futuro, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só. Ele vê o seu nascimento como agora. Mesmo que você diga assim, ah, mas eu nasci há 50 anos atrás, há 60, 70, 30, 20, mas Deus vê como agora, porque para Deus não existe presente, não existe passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só. Deus não está preso ao tempo. Deus é atemporal, fora do tempo. Deus está fora do tempo. Deus não está preso ao tempo. Para nós temos a data. Estamos no ano, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, no ano de 2023. Para Deus não tem ano de 2023. Nós, seres humanos, contamos com as datas, mas para Deus não. Deus trabalha fora disso. Tá entendendo? Então, Deus conhecendo o que ia acontecer, Deus já sabia o que ia acontecer. Tá? E aí, Deus também sabe que uma pessoa não vai se entregar a ele para que Deus possa trabalhar através daquela pessoa. Primeiro na pessoa, depois através dela. Então Deus já sabe quem ele vai trabalhar. Pronto, é simples assim. E isso vai provar uma coisa pra gente. Se Deus obrigasse alguém a cumprir o que ele quer, então ele poderia escolher qualquer um. Porque de uma forma ou de outra você seria obrigado a fazer. Mas Deus não obriga.
Se você quer se entregar, você quer ser instrumento na mão de Deus, então você precisa se entregar totalmente a Ele. Ele vai usar você de acordo com a vontade dele. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Traz sobre mim um avivamento. Estudamos sobre isso no primeiro trimestre de 2023, nas lições bíblicas adultos. Avivamento, aviva a tua obra. Se você se entregar a Deus, Deus pode usar a sua vida, mas dentro da vontade dele. Se Deus não te chamou para ser um pastor, ele não vai te usar como pastor, porque ele não te chamou para ser pastor. Mas ele vai te usar dentro daquilo que ele quer. E você vai ser melhor usado dentro daquilo que Deus te formou para ser usado. Entenda isso. Qual é o melhor lugar para você estar? Aonde Deus te colocar. Posso até afirmar que muitos se queixam, mas não querem se entregar totalmente ao propósito de Deus. O exemplo de Caim e Abel é um grande exemplo de rivalidade que existia simplesmente porque Caim não queria viver uma vida de obediência a Deus e a vida piedosa de seu irmão Abel acabava fazendo um contraste entre o certo e o errado. Quer ver uma coisa? Alguém tá com uma roupa bem limpinha, branca. Todos os dois estão de branco. Mas um tá com a roupa clara, branca. O outro tá com branco encardido. Por causa desse aqui que tá com a roupa branca, realmente branca, o encardido da roupa do outro vai aparecer. Se tivesse várias pessoas com branco encardido, as pessoas até poderiam notar, mas seria uma coisa assim e acabaria sendo normal, porque tá todo mundo vestido de branco encardido. Mas se no meio daqueles tiver pelo menos um que tenha um branco, aí, meu irmão, acabou. E esse aí vai ser alvo do problema, porque por causa dele, os outros estão sendo olhados e dito, essa roupa não tá branca. Porque apareceu alguma coisa para medir o outro. Então é assim que acontecia entre Caim e Abel. Toda vez que Caim não se comportava como era o correto, ele via Abel se comportando como que era correto e Abel se tornava um exemplo. E isso incomodava Caim. Até que Caim toma a decisão de matar o seu próprio irmão. No final, Caim preferiu matar seu irmão a mudar a sua conduta pecaminosa. Que coisa terrível. Então Deus não tem preferência por filhos, apesar de ter obras específicas para uns que sejam maiores e outras obras que, no nosso olhar humano, porque é nós que definimos que é uma obra grande e outro que define que é uma obra pequena. Depende, na visão de Deus não funciona assim. Para Deus, tudo que tem a ver com o seu plano é importante. Ainda que você não ache importante aquilo, Deus acha. Você não acha, mas Deus acha. Talvez tem pessoas que acham que é muito importante estar com o microfone na mão, pregando. Mas às vezes tem uma pessoa na assistência social lá trabalhando nos bastidores e Deus dá uma importância tremenda para aquele trabalho que está sendo feito. Na visão humana não tem importância, mas na visão de Deus tem. Então faça o que Deus te chamou para fazer, ainda que você não esteja visto por muitos. Faça o seu melhor, porque Deus está te vendo. Tá bom? Eu quero dizer isso para você. Conclusão. A história de Rebeca e Isaac é um alerta sobre os perigos da predileção dos pais por um dos filhos. Embora possa ser natural que os pais se identifiquem mais com um dos filhos ou apreciem certas habilidades ou qualidades mais em um deles, a preferência aberta ou explícita pode levar a uma competição desnecessária e a sentimentos de rejeição ou baixa autoestima em um dos irmãos. Pode ser que um pai ou uma mãe se identifique mais por causa da habilidade, mas ele não pode deixar isso transparecer ao ponto de tomar um lado, tomar partido. Eu gosto mais desse filho, gosta menos do outro. Tá errado isso. Isso vai trazer rivalidade dentro de casa, tá? E eu deixei o exemplo de Deus porque a rivalidade que se levantou de Caim para Abel não foi culpa de Deus, foi culpa da má conduta de Caim. Mas a rivalidade que se levantou entre Jacó e Esaú foi culpa de escolha dos pais. Um gostava mais de um, outro gostava mais do outro. Errado. Errado. É importante que os pais reconheçam e valorizem as diferenças e individualidade de cada filho, sem favorecer abertamente um em detrimento dos outros. Os pais precisam ser imparciais. Dessa forma, é possível criar um ambiente familiar saudável, com laços afetivos fortes e relações que estejam de acordo com a palavra de Deus. Tome cuidado, pois a predileção de filhos traz sérias consequências. Certo? Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa?
Ciúme, o mal que prejudica a família. Entendes tu que lês? Baseado aí em Gênesis capítulo 37, versículo de 1 a 4, versículo 11, 18, 23, 24 e 28. Tudo tem a ver com José e seus irmãos. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui que é importante. Quando a família age por conta própria, que está dentro dessa sequência de vídeos sobre relacionamentos em família. E eu vou deixar um outro vídeo aqui também para você poder assistir. Na verdade, não é um. Aí é uma playlist inteira falando sobre investimentos para um casamento saudável. Já assistiu? Tem aí compromisso do casal, papel da esposa com participação especial da minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, papel do marido, a vida sexual do casal. E aqui eu não estou tratando de nada que você vai se sentir constrangido por assistir essa parte. Muito pelo contrário, você, irmã, principalmente as irmãs, vão ter ensinamentos, vai parar e vai pensar e falar assim: poxa, de repente é um problema de uma disfunção no meu organismo e eu estava achando que era outra coisa. Então assista vida sexual do casal. E o marido vai poder entender isso melhor e não vai estar aí fazendo umas críticas às vezes, porque é um problema de saúde às vezes, tá? Comunicação do casal. O casal tem que conversar, dialogar, mas não podem fazer acordo igual Sarai e Abrão para tomar uma decisão de pegar uma mulher de fora e botar dentro de casa para poder gerar a descendência. Isso não, tá bom? E a colheita do casal é o resultado do investimentos. Você investiu, você vai ter que ter algum tipo de retorno. Se você não investiu nada, você não vai retornar nada. Então eu aconselho você a assistir esses 6 vídeos. Assista um, depois assista outro, depois vai aos poucos. Ah, pastor, não vou assistir porque minha esposa não vai querer assistir comigo. Assista você, faça a tua parte. Ah, não vou assistir porque meu marido não vai querer assistir comigo. Assista você, irmã. Faça a sua parte. Deixa Deus usar. Deus começa trabalhando a partir de alguém que dá lugar, que se coloca na disposição. Recomendação de cursos, link na descrição. Eu quero deixar aqui para você alguma recomendação de curso. Tem aqui o link para esses cursos que eu vou colocar aqui, tá na descrição. E se você desejar ir adquirir qualquer um desses cursos, basta que você vá descendo aí a tela, tá bom? E aí você tem aí, ó, Seminário Teológico. Pastor, como é que eu faço? É só clicar aí nesse clique e confira, tá? Como estudar a Bíblia, tá? Teologia bíblica, você tem vários assuntos aí, ó, teologia sistemática. Então você vai rolando aí. Se tem algum que te agrade, clique. Faça a sua matrícula no módulo grátis. E se você gostar, você depois passa a ser aluno. Aí fica a seu critério. Então tem vários. Você que é professor de escola dominical, que sabe que tem alguém que dá aula para crianças, ó. Curso Interligados. Isso aqui é para professores de escola dominical infantil. Importantíssimo. Mulheres na liderança. Pastor, mas que negócio é esse de mulheres na liderança? Mulheres na liderança, ó, presta atenção, ó. Aperfeiçoar sua liderança como esposa, mãe, profissional e serva do Senhor. Todo ser humano, de alguma forma, ele tem um grau de liderança. Tem aí, ó, aconselhamento familiar. Estamos tratando sobre família. Tá aí, ó, aconselhamento familiar. Temos formação de conselheiros, tá? Psicologia eclesiástica e terapia das emoções. Quem tá sofrendo aí com problemas emocionais, esse e muito mais. Então, eu tô deixando para você aí. Link tá logo na descrição aqui embaixo, tá? Vamos lá? Vamos orar? Quero agradecer a você que ficou até aqui. Mais uma exposição bíblica se encerrando. Falando sobre a questão da preferência dos pais por filhos. Vimos os males que isso pode causar. E eu tenho certeza que você vai rever os conceitos e não permitir que isso aconteça na sua casa. Você pai, você mãe. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por mais essa oportunidade aqui do Entendes Tu que Lês. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o que aprendemos aqui possamos colocar em prática. Porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor quer que nós venhamos aprender para poder colocar em prática. Que o Senhor ajude, Senhor, os pais a não fazerem preferência por um filho, pai determinado, de forma nenhuma. Que eles possam amar, que nós possamos amar nossos filhos de uma forma, Pai querido, igual. É claro que podemos ter ali, Senhor querido, uma admiração por alguma atividade de algum filho, mas que não venha a ser transparecido de forma que o filho, um dos filhos, possa achar que está sendo menosprezado. Senhor, nos ajuda a nos comportar de acordo com o que a Tua palavra ensina, para que não haja conflitos no nosso lar e nós não sejamos, Senhor,
parte desse problema. Que o Senhor nos ajude a ser pais que, Pai querido, cumpram a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Estou deixando aqui, logo na próxima tela, os links aí dos vídeos que eu estou recomendando. E nós vamos terminar esse Entendes Tu o que Lês com a bênção apostólica. É um programa, começamos com oração e vamos terminar com a bênção apostólica em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.